pessoal. Primeiramente, agradeço aqui a casa, mais uma oportunidade de estar aqui presente, para a gente fazer um bate-papo aqui sobre o Espiritismo, tentar associar com o que a gente tem de atualidades aí na nossa doutrina. Sempre muito prazeroso estar aqui na casa, tá? Agradeço o convite aí a poder participar aqui. Eu sou Jefferson Maicon, quem me conhece, faço parte do Centro Casa do Caminho de Araçatuba. E a gente faz palestra aqui, vai para o Paraíba, na região, tentando divulgar, fazer difusão do Espiritismo aí. E eu tento, para as preleções aí, tentar sair um pouco do que a gente sempre fala muito sobre a doutrina, o que tem na doutrina, o que tem nos livros, a gente tenta trazer um pouco dos temas atuais, tentando fazer isso daí. E aí exige um pouco de estudo da doutrina para poder fazer esse encaixe, para a gente tentar, vamos assim, não para atualizar a doutrina, mas pegar o que tem na doutrina, no Evangelho e aplicar no nosso dia a dia. Eu acho que isso é muito importante para nós. Tá? Antes de iniciar a palestra em si, eu queria fazer um convite, uma solicitação que a gente vem fazendo dentro das casas espíritas, que é no caso assim, a gente sabe que tem o dia de trabalho, tem o dia que tem sempre tem a casa da sopa, tem os dias de palestra, que vem em geral. O que a gente está orientando, pedindo, tipo assim, a gente sabe que no dia de palestra a espiritualidade está aqui presente. Ela vem aqui antes, ela prepara a casa, os espíritos bons estão aqui para nos auxiliar, os criadores estão aqui. E mais do que nós, obviamente, eles sabem quem vai vir aqui cada dia, cada espírito, cada alma que vai estar aqui presente. Os espíritos benfeitores sabem o que a gente está orientando e pedindo muito. A gente sabe que o dia a dia é muito corrido, eu também já cheguei corrido aqui em cima da hora, faltando pouco tempo, mas quando for possível, chegar 5, 10 minutinhos antes, sentar, acalmar nossa respiração, tentar se concentrar no Mestre Jesus, em Deus, elevar os pensamentos. A espiritualidade vai estar fazendo o trabalho dela individualmente em cada um. A gente está sempre orientando nas casas aí, é sempre legal, vai fazer mal para ninguém quem puder chegar, a gente sabe que é meio corrido, muitas vezes não dá, mas é interessante, certo? Nosso bate-papo, nossa conversa hoje é tecnologia e o progresso moral. É sempre muito desafiador falar de temas atuais, porque nós temos que basear tudo dentro da nossa doutrina. A gente não pode estar com achismo aqui e opinião própria. A gente tem que basear no tema do Evangelho, retirar textos bíblicos ou de toda a doutrina de Kardec, das obras básicas principalmente. E falar de tecnologia é um pouco, teoricamente, se for olhar só na doutrina, seria um pouco complicado. Falar, por exemplo, um tema talvez mais forte hoje seria mais de internet, que a gente vai falar um pouco, celulares e tudo mais. E se olhar lá, você não vai achar nada disso, obviamente, porque 170 anos atrás não existia. Então, tecnologia e progresso moral aí, o desafio da era digital é importante. A gente tem que tentar fazer aqui, espero que eu consiga essa noite fazer uma ligação aqui na nossa doutrina, o que nós temos aqui de tecnologia no momento, para poder fazer um bom entendimento. Hoje em dia, todos nós aqui, ou a grande maioria de nós que estamos aqui presentes, temos o que no nosso bolso? Um celular. O celularzinho hoje tem um processador lá que tem um poder de processamento mais potente dos computadores lá que fizeram a nave espacial, acho que fez o homem chegar à Lua lá em 1969, 50 e poucos anos atrás. Então nós temos uma tecnologia muito potente na nossa mão o tempo todo, praticamente. Desde as criancinhas hoje em dia já está tendo, nós adultos estamos tendo, um pouquinho mais idosos não tinha, hoje também tem, hoje a gente vê todo mundo conectado, vamos falar assim. Então nós temos na mão um aparelho aí que coisa de milissegundo você manda uma mensagem, você conecta com pessoas de qualquer lugar do mundo. Você manda uma mensagem lá para o Japão, lá para a África, lá para os Estados Unidos, lá para a Oceania, lá para a Austrália, coisa de tempo real praticamente. A gente pensar até quando começou o celular há 20 e poucos anos atrás, começou não, chegou mais para nós aqui, tem mais acesso, era só ligação naquele começo, que era meio impensável a gente pensar que hoje a gente pegaria o celular, ligaria e falaria com a pessoa do outro lado, vendo a imagem, conversando em um prazo todo mundo que tem. Então é uma tecnologia muito avançada que nós temos hoje. Mas a pergunta que fica, será que toda essa conexão tecnológica nos tornou nós mais conectados de coração ou é apenas superficial? Muita gente vai falar,
eu que estou em outro país, eu não teria contato só por carta, hoje eu consigo ver por vídeo. Só que em compensação aumentou muito esse fluxo, essa conexão, até com, vamos falar assim, amigos digitais, muita gente nem sabe quem é. Mas e de coração, nem está conectado, é só superficial isso daí. Até mesmo com parente nosso, tem contato, vejo lá, mas é próximo, é só porque está ali falando, será que realmente estamos conectados no coração? É só ali na hora, parte digital. Fica uma reflexão para nós pensarmos. Então, nós temos um paradoxo hoje na modernidade. Então, de acordo com o Bauman, a modernidade hoje existe uma fase de modernidade livre. O que é isso daí? Hoje, a gente tem muita informação, tudo é muito rápido e tudo muito descartável. A gente vê, descarta, mas a gente é bombardeado o dia todo com informações, seja na televisão, seja no celular, seja no computador. E o que acontece isso daí? Sob a ótica espírita, se a gente for fazer uma correlação, ocorre porque a gente é focado excessivamente na vida material. Tudo é parte material, tudo é bens, é ter, é querer, é poder, é fazer, então a gente é a vida. Nós estamos no planeta de provas e expiações, essa nossa encarnação. Então a gente ainda está muito apegado aos bens materiais, às coisas materiais em geral. Então, a tecnologia ela resolveu muitos problemas para a gente. Por exemplo, ela criou equipamentos, métodos produtivos para a gente combater a fome. Tem máquinas aí no setor agrícola aí, produzindo alimento, indústria alimentícia. Então, a tecnologia nos ajuda nessa parte. A tecnologia desenvolve hoje aí ar-condicionado para refrescar os ambientes. No ambiente que é muito frio, tem os aquecedores. Na Suíça, nos Estados Unidos, tem país que está menos 30 graus, a população vive normalmente, porque a tecnologia desenvolveu equipamentos que ajudam a população. Doenças. A gente tinha muita morte antigamente por doenças, porque não tinha medicamento. A tecnologia expandiu tudo isso daí, as melhorias, e está tendo cada dia mais equipamentos, remédios, para melhorar a saúde do ser humano. Então a tecnologia não é um negócio ruim, ela vem para ajudar. Só que hoje é inegável, a gente vai aprofundar um pouco mais, mas assim, ela resolveu muitos problemas. Em compensação, ela trouxe o quê? Novos problemas. A gente vai falar mais a fundo, mas vou citar alguns já. Ansiedade, comparação social, isolamento das outras pessoas. Isso a gente vai abordar um pouquinho mais à frente daqui a pouco. Então, a tecnologia ela vai nos dar um fim, de como viver. Só que ela não dá o sentido, o porquê viver. E aí o espiritismo pode ser interessante, ele vai dar o propósito da vida, por que a gente vive. Aí a gente vai relembrar, nós somos herdeiros de nós mesmos, fazemos a evolução moral na passagem que nós temos na Terra. Então, temos que usar essa tecnologia para as coisas boas. Isso que a gente vai ter que pensar. E a gente vai tentar fazer um link disso tudo. Esse é o nosso objetivo aqui. Só para a gente entender um pouquinho seria esse conceito. Por exemplo, hoje tem um GPS, totalmente tecnológico. Se a gente não tiver um sentido, um fim para ele, não serve para nada. Então tem que ter um fim. E nós temos que fazer a mesma coisa com a nossa vida também. Então pensar nisso daí. Então, hoje em dia, se a gente for ver, a gente tem muita rede social. É TikTok, é Instagram, é Facebook, é Twitter, que agora é o X, e muitas outras redes sociais aí. Mas a pergunta que fica, a gente tem menos solidão por isso? Quantos e quantos jovens hoje em dia, eu lembro, faz muito tempo, 15, 20 anos atrás, você saía nas cidades pequenas aí para passear hoje, no fim de semana, as praças lotadas, todo mundo na rua. Hoje você vai, parece um deserto, aquelas cidades grandes. As cidades grandes, antigamente, como tirar desculpa e falar que era muito violento, Mas a cidade do interior pequena, não, o pessoal via. Hoje em dia não, só está todo mundo onde? Na internet, conversando, bate-papo, rede social, o tempo inteiro. Aí você vai ver 5 minutos, 10, 15, que a mulher passou 2 horas. Você está lá. E a pergunta que fica, tem menos solidão por causa disso? Está lá conversando, fechou, acabou, não sabe nem quem é a pessoa muitas vezes. Isso a gente vê até casos muito piores aí, pessoas conversando com pessoas que nem são quem dizem que são. Então, é muito complicado isso daí. Parte da evolução tecnológica, falei aqui que a gente produz hoje muito mais remédio, com certeza. Mas por isso a gente tem menos dor, ou
a gente tem muito mais inteligência, isso é legal. Inteligência que eu falo, inteligência na parte intelectual, a parte da ciência, isso é legal. A evolução é constante, se a gente comparar centenas de anos atrás, ou até dezenas de anos atrás, a gente vai ver que a evolução é constante. Mas a parte do amor, porque Deus sempre falou, Jesus na passagem enfatizou muito, amor e caridade. E a parte do amor, como é que está? A parte afetiva, do ser humano em geral, não só da nossa família, né? Mas em geral. Então, a humanidade cresceu muito em ciência, mas ainda caminha em passos lentos na parte da ética, na parte da moral, né? Então, o Espiritismo não vai ser contra a tecnologia, isso aí não vai ser. Ele vê como parte da lei do progresso, então vamos sempre estar evoluindo. Nosso objetivo aqui hoje é entender como equilibrar essas duas forças, a parte da ciência com a parte moral. É isso que a gente vai tentar pensar nos contrapontos, né? Então, para falar um pouquinho da lei do progresso, né? Entendemos aqui o base do Livro dos Espíritos, lá na parte 3, capítulo 8, e lá o Kardec faz uma pergunta no Livro dos Espíritos, né? Dizendo se a gente, né, se os espíritos deveriam viver no estado de natureza, ou seja, lá no estado primitivo. E os espíritos respondem enfáticos, né? Não. Não por quê? Porque o progresso é uma lei da natureza. Tudo no universo evolui, desde o átomo e até os arcanjos. É impossível a imobilidade. Tipo, a gente vai evoluir. Isso, com certeza. Tá? Aí, cabe a cada um como vai ser essa evolução, né? Então, ó, o estado de natureza da infância da humanidade não é para o espírito. O espírito começa lá, mas ele vai evoluindo. Nós nascemos lá, somos criados, né? Simples, ignorantes, temos o livre-arbítrio para as nossas encarnações, para a gente ir evoluindo, mas temos que ir crescendo. Então, nós nascemos para crescer, criar civilizações, desenvolver aí a nossa inteligência também. Então, se a gente ficar lá no meio do mato, sem tecnologia, isso daí não é pureza, né? É estagnação. E no livro dos médiuns são bem enfáticos, né? Porque Kardec ainda faz umas perguntas e fala, né? Tipo assim, mas não é correto o espírito se isolar para não fazer nada de errado? E os espíritos respondem, não. Você está correndo da sua aprovação, hein? Você se esconder lá para ele. Seria interessante se você fosse para um lugar totalmente isolado, assim, não totalmente, né? Mas bem isolado com outras pessoas para ajudar alguém, para fazer algum propósito positivo. Agora, só para se isolar, para não ter um contato, não é isso, não está escrito lá. A doutrina prega muito isso. Tá? Então, isso aí que a gente tem que se basear. Então, o espírito pode até estacionar, mas nunca vai retroagir. Então, muitas vezes, os aceitos que nós fazemos para a nossa encarnação, nossa reencarnação, nós até pedimos para vir sem algumas faculdades que nossos espíritos já têm adquirido, para adquirir novas faculdades, novos conhecimentos. Né? Então, fica lá guardadinho, mas quando a gente desencarna, a gente, lógico, o órgão desencarna ali, nos primeiros momentos, a gente tem o processo de transição, faz parte, a gente está meio, a parte vibracional ainda está meio perdido o espírito, mas depois a gente retoma todas as nossas faculdades, nossos conhecimentos na erradicidade a gente mantém, né? Então, a gente pode estacionar, mas a gente nunca vai regredir. O que a gente tem aqui? Mas tem gente muito ruim aqui dentro. Mas você pode ter certeza que o espírito hoje que é muito mal, mas ele é muito inteligente, mas ele é muito mal. Ele não é um anjo que piorou e ficou mal. Não. Ele é um espírito que ele é evoluído muitas vezes intelectualmente, mas moralmente ele não está evoluindo ainda. Tá? Então ninguém vai piorar e ficar ruim. Ele apenas nunca foi bom. Naquele momento ele está aqui para evoluir. Isso que a gente tem que pensar bastante nisso daqui. Quanto ao progresso, né, como ele é inevitável, né, a gente vai ter essa evolução até a gente sermos felizes e perfeitos. Isso não temos dúvidas. Agora, o progresso vai ter alguns caminhos, né? Ele pode ser mais fácil, né, ou mais rápido, quando a gente avança pela vontade própria, pelo amor, pela dedicação não só à doutrina, mas ao que Jesus pregava, amor, caridade. Então, por vontade própria, muito amor e muita caridade. Isso aí a gente vai conseguir uma evolução mais rápida se a gente conseguir. Mas se não for assim, vai pela dor. A gente tem exemplos aí em livros psicografados, de histórias, né? De espíritos que ficaram 400, 500 anos lá
a gente então tem que ver se vai ser um amor ou na dor. Às vezes, né, acontece aqui na Terra, da Terra, nós estamos aqui, revoluções sociais, grandes catástrofes, igual veio aí a pandemia, tsunami, outras guerras. A gente, é lógico, a gente não gosta disso aí, a gente não se sente bem, mas na verdade, muitas vezes são aceleradores dolorosos, mas são aceleradores, né? São necessários aí para quebrar velhas estruturas e velhos preconceitos para uma evolução planetária, que é o momento que a gente passa. Nós passamos um momento de evolução planetária, né? Estamos evoluindo. Não, a tendência ainda é que tenha muitos casos desse tipo. Para quem não sabe, no mundo hoje, a gente tem mais de 120 conflitos armados acontecendo na Terra. Nós temos mais de entre 8 a 10 grandes guerras acontecendo no país, em massa, e tudo que a gente não fala. A gente fala muito da Ucrânia, com a Rússia, a faixa de Gaza ali, agora os Estados Unidos que invadiu a Venezuela. Mas assim, é muito maior. Então ainda, o mal ainda prevalece aqui na Terra. Então, a gente vai ter um grande dilema aqui. Então, a parte da evolução do intelecto moral e a parte intelectual da ciência mesmo, né? E Kardec, lá na pergunta 780, no livro dos Espíritos, ele pergunta, né, ó, por que o progresso moral ele não acompanha ao mesmo passo a evolução, né, o progresso intelectual? Então ele quer saber por que não evolui no mesmo passo, né, na mesma velocidade. Não vai evoluir os dois ao mesmo tempo, na mesma velocidade? E aí, analisando em termos da doutrina, o que a gente pode concluir? Que o progresso intelectual, muitas vezes, é impulsionado aqui, pela necessidade de sobrevivência, né? Ou até mesmo pela curiosidade do ser humano. Então, o homem precisava, por exemplo, carregar muitas coisas pesadas. O Formiga inventou a mão para carregar grandes pesos. Estava morrendo muita gente, ele foi lá e conseguiu criar remédios, equipamentos para fazer exames de imagem, por exemplo. Então, é uma necessidade, né? Então, muitas vezes aí é um movimento de fora para dentro, a necessidade, ou até mesmo a curiosidade que vai impulsionando essa evolução científica, essa evolução intelectual. Já o progresso moral é impulsionado pela vontade, pelo sacrifício. Sacrifício de quem? Nosso espírito, né? Então, vai exigir a gente domar o nosso ego. Nós, seres humanos, temos o ego mais inflado, tem jeito, né? Se vai se apropriar demais, a gente fica tudo animadão. Mas é difícil a gente se domar, né? Perdoar o inimigo, esse é mais difícil ainda. O cara está lá te agredindo verbalmente, fisicamente, não quer perdoar. É difícil, não é fácil, mas devemos perdoar. Abrir mão muitas vezes de algumas vantagens que temos, também não é fácil. Então, é um movimento diferente, um movimento de dentro para fora. Nós precisamos nos domar, né? A parte de dentro. Então, se a gente for resumir isso daqui, o intelecto aí é uma acumulação de ferramentas. Já o moral não, o moral é o domínio de si mesmo. Tá? Então, é mais fácil a gente aprender, por exemplo, usar um computador, usar um equipamento, do que aprender a não odiar quem nos ofende. Esse é o grande passo. A Terra está passando por várias fases, né? Essa fase de transição agora é para quê? Para ficar mais espíritos bons do que ruins aqui na Terra. Então vai caber a gente melhorar essa parte. E com certeza é a parte mais difícil. Hoje em dia a tecnologia pode ajudar. Como? Na difusão disso. Por quê? Se a gente for olhar lá os trechos bíblicos, quanto tempo demorava para chegar uma mensagem bíblica para outra região? Centenas de anos. O livro dos Espíritos já não tinha tanta tecnologia igual tem hoje, só que aí em pouco tempo alastrou para o mundo inteiro a doutrina, rapidamente. Isso que não era tão evoluído como é hoje. Imagina hoje, todo mundo aqui, só compartilhando nas redes sociais mensagens positivas, coisas de Deus, de Jesus, da doutrina, né? Não precisa ser, a gente fala, tem que ser chegou ao Espiritismo, não, de qualquer religião que fala de Jesus, de amor e caridade, vai estar falando de Deus aí. Então, seria uma disparada aí de coisas boas, de fluidos positivos, que só melhoraria a população muito mais rapidamente. Então, a tendência é isso ser utilizado no futuro.
Então, para a gente analisar um pouco mais essa parte do progresso moral, fazendo uma ligação. A parte mecânica, como é que funciona disso? A gente já falou aqui, o intelecto resolve problemas de sobrevivência, fome, frio, doença, isso a gente já citou. E trouxe novos problemas, como eu falei. Ansiedade, comparação social e isolamento. Ansiedade. No Brasil, nós somos campeões, né? Somos o país aí com o maior número de pessoas com ansiedade do planeta. Somos um país muito ansioso. Tudo é para ontem, tudo é para agora. Eu sou bem ansioso, acho que muita gente aqui tudo é para ontem, ninguém quer esperar. Então, essa tecnologia trouxe isso também. Eu não sei vocês, mas mesmo antes a gente não tem nem paciência de deixar a pessoa acabar de falar, você vai querer responder a pergunta, pela ansiedade que nós temos. Então, isso foi um dos maus que a tecnologia nos trouxe. Antigamente a gente ia usar um computador há 15 anos atrás, 20 anos atrás para baixar uma música, era 4 horas. Agora a gente quer baixar um DVD em 3 minutos, a gente fica nervoso, está demorando ainda, a gente não tem paciência. Então, muita ansiedade, trouxe muito. Comparação social, isso é um grande mal que nós estamos tendo na atualidade, devido ao quê? As redes sociais. Então a gente tem lá as mídias sociais, a gente está olhando lá e fala, poxa, olha, o cara lá consegue ir para os Estados Unidos, eu não consigo. Nossa, olha a festa que fulano de tal faz, eu não consigo fazer. Olha a roupa que você tem, eu não consigo ter. Então, essa comparação social ficou absurda. E aí eu cito o caso desses dias lá na Ana Castela, lá com o Zé Felipe, todo mundo, nossa, que casal lindo, maravilhoso, uma semana maravilhosa. Então, tipo assim, compara com a vida dos outros, mas será que é verdade? Todo mundo posta a melhor foto, ninguém posta qualquer coisa lá na internet. Então, essa comparação social muitas vezes é desnecessária, só que a nossa mente não pensa assim. Então a gente fica lá se remoendo, nossa, acabou de formar, eu sou formado faz 5 anos, não consigo um bom emprego, ele acabou de formar, não conseguiu um bom emprego, nossa, ele começa, tipo assim, você pega a sua vibração e leva para isso aí, sentimento de inveja, isso aí não vai ter nada de positivo para nós. E por que acontece isso? Porque a nossa civilização ainda não é perfeita, né? Existem vários tipos aí mal e ruins e a gente está baseado muito nos vícios sociais ainda. Então isso é um grande problema. O outro problema que eu trouxe aqui é o isolamento. Como eu falei, nós temos muito acesso a mídias sociais, computador, celular, mas quantas pessoas estão lá isoladas, aquele mundinho dele lá só na parte do computador, só para computador e celular, está lá. O mundo dele é a era digital. Esquece que tem gente do lado dele. Às vezes você está do lado dele para conversar, o cara está com o celular. Né? Você manda uma mensagem e ele te responde, mas você fala do lado, ele não escuta o que você está falando. Então, tipo assim, isso é um grande problema que nós temos, que a tecnologia nos trouxe. Isso a gente vai ter que aprender a mudar. Né? Então, o desafio, né? Trazer os meios da tecnologia já trouxe, é trazer os fins. Né? Então, o Espiritismo vai entrar para dar esse propósito para a gente aqui. A gente tem 2 tipos de leis, né? As leis humanas, né? As leis humanas, elas são estáveis. A gente sabe que as nossas leis aqui, ela vai evoluindo de acordo com a evolução e o progresso das populações. Isso aí está muito frisado no livro dos espíritos, no livro dos médicos, sempre é falado. A população ela vai evoluindo e as leis também. Então, se a gente falar assim, há 100 e poucos anos atrás, quase 150 anos atrás, tinha escravidão. Há 100 anos atrás, a mulher, menos de 100 anos atrás, a mulher não poderia jamais pensar em votar. Nem estudar poderia, dependendo da época. Então há uma evolução nessa parte. E é interessante que no livro dos médicos é citado sobre essas leis humanas, né? Até a lei da pena de morte, que o Espiritismo, né, condena qualquer tipo de morte, pena de morte, assim como suicídio, pena de morte, você matar alguém também não é correto em hipótese alguma, por mais que a pessoa tenha errado. Existe pena de morte. E o Kardec questiona, mas existe a pena de morte, qual que vai ser o futuro? E os espíritos reclamam, quando a população em geral começar a evoluir a humanidade, for chegar mais próximo do divino, da divindade, isso não vai existir mais. A gente já vê alguns estados americanos que tinham pena de morte abolindo a pena de morte. Então a evolução vai ser gradual e vai acontecer. E isso daí não tem que questionar. Então, quanto mais a gente expandir as nossas leis, melhorar aqui a nossa parte, né? Mais a população foi evoluindo, mais próximo das leis divinas a gente vai chegar. Porque as leis divinas são imutáveis, a gente sabe. Está lá e não vai mudar. É igual as leis da natureza aí. Então, qual que é o
esse futuro, né? Ele não vai criar o progresso, mas ele pode auxiliar. Como o Espiritismo pode auxiliar? Primeiro, destruindo o materialismo, que é uma grande chaga social que nós temos. A gente tentar pegar, mostrar que daqui não levamos nada a não ser a nossa evolução moral, nossa parte moral e intelectual. Temos não só mostrar, mas tentar praticar também, desapegar da parte material. É meio insignificante, não vai servir para ele, vai ser totalmente insignificante para nós. Temos só que evoluir o nosso espírito. É isso que a gente tem que pensar. Como que a gente pode fazer isso? Dando uma prova ideológica da vida futura, da reencarnação. Você vai lá, mas você vai voltar. Então você tem que ser o quê? Você vai ser herdeiro de você mesmo. Então, melhor, evolua, e aí na próxima encarnação você vai ter menos coisa para evoluir, vamos falar assim. Porque até alguns questionamentos, quando a gente conversa com pessoas até de algumas outras religiões, me perguntam, pô, mas até meu irmão fez uma pergunta esses dias, pô, mas você acredita mesmo que nós um dia saberemos de tudo? E o livro dos médios e livros são bem fáceis. Então, quando nós tivermos evoluído, a gente vai saber de tudo. Tudo que existe, a gente vai ter conhecimento. Então, isso dá para imaginar o tamanho dessa imensidão. Se aqui já está difícil saber o que tem, imagina saber de tudo. Então, a evolução é um negócio bem constante. A gente vai ter de um jeito ou de outro. E aí, tem alguns desafios, né? Muitos vão perguntar para nós, falar assim, não sei aonde você está vendo a evolução, porque olha o caos que está. É guerra, acabou de falar que tem 120 pessoas, regiões de guerra, 8 guerras grandes aí. Onde está a evolução? O que a gente pode dar de exemplo? Quando você vai reformar uma casa, você vai lá, você derruba as paredes, você quebra tudo lá, só vai uma poeira, vem um caos. E depois vem o quê? Vem a melhoria, vem uma edificação nova, perfeita. E nós, espíritas, com esse raciocínio, com essa divulgação assim, da vida posterior, da reencarnação, a gente podemos citar assim, nós podemos ser os móveis para decorar a casa. O Espiritismo vem para chegar nessa parte final, nessa parte da evolução mesmo. Então vamos fazer um link de atualidade, seria assim, para a gente poder entender. Então é necessário vamos falar assim, essa bagunça no começo, né? Então, o nosso progresso não é apenas uma promessa, vai ser uma fatalidade. Então vai caber a nós aí decidirmos, né? Se a gente vai caminhar chorando aí pela dor ou pela resistência de não querer evoluir, ou sorrindo, né? No amor, no trabalho do bem, no amor ao próximo, na caridade, evoluindo aí espiritualmente, nós mesmos. Para fazer uma ligação com o nosso evangelho, né? Temos a ciência e religião. Kardec define, né? A ciência estuda a matéria, o efeito. Quando chega ao seu limite, encontra o que? O espírito. Já a religião estuda o que? O espírito, a causa inteligente de tudo. Quando ela começa a buscar a lógica, ela vai encontrar o que? A ciência. Então a gente prega a fé raciocinada. Então, ciência e religião são as duas alavancas do progresso. A tecnologia atual é a prova da inteligência de Deus, através das leis da física, por exemplo. Então são dois pontos muito importantes. Para isso, eu trago a reflexão de Emmanuel, né? No livro Consolador e o Pensamento Divino. Tem as duas asas do anjo. Emmanuel diz o quê? Nós temos duas asas aí: a asa do conhecimento, que é da sabedoria, né? Que vai iluminar o nosso caminho. Sem ele, nós somos muito bondosos, mas somos muito ignorantes. A gente pode acabar fazendo mal para alguém, para alguma pessoa, tentando fazer o bem, por falta de discernimento, de conhecimento. Então, essa evolução intelectual tem que ter, o conhecimento tem que ter, a sabedoria, a gente tem que estudar, até dentro da doutrina. Até que a gente vem, vai nas palestras, tudo, mas a gente está estudando a doutrina, a gente está lendo. Hoje em dia, eu sinto até algumas coisas mais fáceis que a gente pode fazer. Quem tem muita dificuldade para interpretar. Se a gente for ler a doutrina não é fácil ler. Você lê lá e entender. Tem gente que lê com mais facilidade. Pô, estou com muita dificuldade, mas eu queria muito aprender. Com esses chats da vida que existem, se você pega um trecho lá, copia e cola, mas ele te explicar com as palavras fáceis, ele vai resumir lá para você. Ele vai te explicar, dá para você entender. Então, então a gente tem que estudar e entender. A melhor coisa que eu recomendo para qualquer um que quer aprender mais do Espiritismo, lê o livro dos Espíritos e o livro dos Médios, depois vai Gênesis e tudo mais. Mas esses dois são fundamentais. Lá tem respostas sensacionais. Né? Um livro científico que a gente fala, né? Não
Exemplos. Na guerra lá na Alemanha, na guerra na época do nazismo, que os baita engenheiros, cientistas lá, que faziam armas de guerra para aniquilar a população. Hoje em dia, a gente tem pessoas altamente inteligentes que são hackers que só estão cometendo crimes, roubando as pessoas, cometendo crimes cibernéticos ali. Mas são pessoas muito evoluídas intelectualmente, mas moralmente, não. Então, o Emmanuel diz, né, que o anjo só voa se ele estiver em equilíbrio. Se hoje a gente tem uma asa gigante, que é a tecnologia, a outra está atrofiada, que é a parte moral hoje. Ela está muito ruim, está muito atrofiadinha ainda. Então o voo fica estável. Vai resultar o quê? Em guerras, que a gente está vendo, colapsos sociais. Tem países aí que as guerras sociais dentro do país é uma discrepância absurda. A gente vê países aí que temos lá alguns ditadores, por exemplo, que estava apanhado a ouro, o palácio dele, a população morrendo de fome, não tem alimento, não tem água. Na mesma lugar dele, a população não está sofrendo lá. E o Maduro vivia muito bem lá. E lá os ricos também, comia do bom e do melhor. Então, tem colapso social muito perto da gente, né? Guerras cibernéticas, né? Guerra da tecnologia está um absurdo. Depressão tem aumentado muito também, aqui na população geral, a população muito complicada essa parte da depressão. E o último ponto que eu coloco aqui, que eu acho que esse todo mundo já viu alguma vez, que é o ódio online. O ódio online é uma coisa que chega a assustar. Se você entrar em qualquer matéria, de qualquer assunto, não importa o que seja, tem uma mensagem lá falando de Jesus, muito bem. Você vai entrar nos comentários, é uma guerra, é um massacre, é uma coisa absurda, não dá para acreditar. Esse dia eu estava acompanhando um podcast do Espiritismo, do aluno Dutra, ele estava com inteligência limitada, aconselho a TV mais de 2 horas, mas é muito boa. Ele está lá conversando, explicando o Espiritismo, o que é, e você vai puxar assim. Meu Deus do céu, está entendendo? E aí vem os que dizem muito religiosos, atacando o outro, mas na velocidade total. É absurdo, tem que ser tipo um negócio que era para estar tranquilo aquele ambiente, né? Não vou nem falar de outros aí, assuntos que é muito pior, que é pior ainda, mas só para a gente entender o ponto que nós estamos aqui ainda na população que nós temos aí em geral. Então tem uma citação de Leon Denis, né, que não é o Kardec, não é o Leon Denis, é o filósofo francês que tem o pós-Kardec, tem uma frase que fala assim, ó, a inteligência é uma luz, se não tiver o calor do sentimento, é uma luz fria que brilha, mas não aquece. Fazendo uma ligação com a internet, ó, a internet é uma luz fria, ela nos ilumina com muita informação, mas nos aquece aqui, seria o quê? O afeto, que vai mudar. Então, só o calor humano precisa vir aí, né? Lá do usuário, não da máquina, mas do usuário que vai dar esse calor humano aí. Então, desafio nosso, cristão aqui nessa era digital. O que a gente vai ter que pensar aqui para a gente entender essa parte? Então, partir para a parte final, cara. Além da afinidade, nós, seres humanos, né, nossos espíritos, ele trabalha com fluidos, com vibrações. Então, se nós somos pessoas, estamos sempre com a vibração positiva, fluidos positivos, os espíritos que nos cercam são espíritos da mesma sintonia. Né? Espírito, tipo assim, mal, vamos falar assim, porque é espírito positivo. Então, a nossa vibração é muito importante. Nós temos que manter nossa vibração positiva. Na dúvida de um lugar ou outro, você acha que não é um lugar legal para você, não vá, é melhor. Você vai ter alguma coisa que vai deixar você para baixo, não faça. Né? Isso não vai. Locais assim não é interessante para a nossa faixa vibratória. Né? Minha filha mais nova, ela questiona muito, eu gosto de ir numa festa, porque tem música lá assim. Pode, você tem que se manter na sua faixa vibratória. Se for um ambiente muito carregado, muito ruim, não dá para você ter fluidos positivos. Eu trabalho na penitenciária. Quando você trabalha dentro da penitenciária, próximo ali à população carcerária, você tem que sentir o ambiente, como ele é pesado. Você pode não fazer nada o dia inteiro lá, você sai destroçado, cansado, porque abaixa a nossa parte de vibração. Então, nós somos assim. E trazendo para a era digital, a gente vai ter o famoso algoritmo. O que é o algoritmo computacional, o código, que quem não conhece vai tentar explicar do jeito mais simples aqui. Quando você está lá pesquisando, você está vendo vídeo de violência, vídeo de coisas ruins, o algoritmo olha e fala, opa, ele gosta disso, ele manda mais para você. Então, quando você vai comprar um produto, você pesquisa um produto para comprar, fica aparecendo para você, o algoritmo puxa isso aí.
vibrando, vamos falar assim, para coisas ruins, o algoritmo vai estimular coisas ruins. Então, se você vibra, pensa o ódio aí, você vai vibrar nessa mesma frequência também. Você vai criar uma próxima ali psíquica perto de você e vai te atrair coisas mais ruins. Então, o algoritmo, ele não é uma coisa assim que ele faz por conta, é apenas um espelho material da nossa lei da sintonia espiritual, se a gente for analisar. Do mesmo jeito que a gente vibra aqui no espírito, na internet é a mesma coisa. Você está vendo lá, está transmitindo. Então, nós somos programadores aí na nossa própria psicosfera. Então, temos que se atentar nisso daí. Evitar ver conteúdos que não vão ser positivos para a nossa vibração. Como que a gente pode fazer isso nesse ambiente digital? Praticando a caridade, porque na violência, como todo o pessoal está falando lá, você olha, se você não concorda com lá, sai que é melhor, não é entrar em discussões lá, né? Não compartilhar conteúdo que humilha as pessoas. Muitas vezes alguém manda lá na cidade, num grupo de família, num lugar aí, manda um vídeo de alguém que você conhece, tipo humilhando a pessoa lá, um vídeo engraçado, vou compartilhar, mas você está prejudicando outra pessoa, então não faça isso, não deixe com isso. Não participe de linchamentos espirituais. Ou o cara pensou um negócio absurdo. A gente não concorda com aquilo lá, a gente não quer aquilo lá. Mas a gente não precisa ficar lá batendo, porque quando somos nós, né? Tem pergunta que tem pequena pedra. Então, não é um negócio que vai nos ajudar. Bater numa pessoa, difamar uma pessoa, falar mal dela, não vai trazer nada de positivo para nós. Então, vamos tentar nessa área digital abster dessas coisas. Então, a indulgência aqui online, perdão às ofensas. Você postou uma coisa normal, alguém falou que criticou, perdoa as ofensas, não divide com comentários agressivos, né? O silêncio virtual é muitas vezes a melhor prece que nós temos. Então, a tecnologia aproxima quem está longe, mas muitas vezes está afastando quem está perto. Então, um conselho que a gente fez: está lá na mesa de jantar com a sua família, ou está numa reunião de família, guarda o celular, desliga ele, coloca lá quietinho, mas não fica olhando ele, porque a gente via antigamente jantar, lembra? Os parentes mais antigos lá, a gente sentava lá, todo mundo conversando, agora cada um no seu celular. Então a senhora está em 5 pessoas, cada um no celular, ninguém conversando com ninguém, não está nem preocupado. Então acontece muito isso daí. Então tentar mexer nessa parte é interessante, porque nós já estamos muito digital hoje em dia. Então, ó, pegando um pouco do que Jesus falava da caridade, na questão 686 do livro dos Espíritos, benevolência com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão para as ofensas. Trazendo em 4 tópicos aqui, ó. Compromisso com a verdade, ou seja, não repassar notícias falsas. A gente está vendo, estamos em 2026, ano político, vira aquele caos. Não se envolvam, não se misturem, não fiquem brigando. Qualquer tipo de notícia, ainda de política, de qualquer coisa, hoje em dia está tão fácil a informação. Quem passou uma notícia, olha, esse é aquilo mesmo para repassar. E aí, chega e o pessoal dispara. Quer nem saber se é verdade. Então, olha o que aconteceu aí. Não aconteceu nada, você está disparando, só que estão preocupados aí. Compromisso com a verdade. Paciência nos comentários, como se deu anteriormente, né? Não vamos querer ser um juiz aqui do Facebook lá, querer brigar com todo mundo lá, não vai resolver. Porque mudar a opinião pessoalmente já é difícil. Imagina online. Aí você está no testando, o cara não está testando, o outro entra aqui, aí fica um brigando com o outro, só está fazendo vibrações negativas para a gente. Atenção ao próximo. Essa atenção ao próximo se envolver com presença, né? Então, alguém te manda alguma coisa no celular, você não está respondendo, você nem responde. Você viu, mas nem responde. Dá atenção ao próximo, porque a caridade, muita gente acredita que a caridade é apenas dar alguma coisa material, não é? Uma palavra muitas vezes vai ter muita coisa material que você possa entregar para a pessoa. Então, a caridade é atender bem, falar bem com a pessoa, ver a necessidade, se a pessoa puder ajudar, então for possível. Né? Então, isso é importante, é dar atenção ao próximo. Tipo a parte humana mesmo que a gente está mais falando aqui, né? E o respeito à dignidade foi o que eu citei anteriormente. Não expor ninguém, humilhar ninguém, mesmo que o filho seja engraçado, vamos repassar esse tipo de coisa. Para finalizar, né, a gente está no rumo aí do mundo de regeneração. Muitos ainda acreditam que o fim do mundo vai vir um monte de meteoro, um monte de bomba, vai acabar o mundo e vai começar outro, tudo bonito, perfeito. Não é assim. Na nossa visão espírita é o quê? A gente vai ter a transformação moral. A Terra vai continuar igual ela está aqui, não vai explodir nada e nascer do zero. Não é assim que vai funcionar. Né? Então, qual que é o desafio nosso? Não é desligar o aparelho, o celular, o computador, mas
ligar o nosso coração, né? A gente não pode demonizar a tecnologia ali, o smartphone, o celular, a inteligência artificial, a internet, são presentes de Deus, né? Para que a gente possa acelerar a nossa evolução e ajudar a globalizar toda essa fraternidade. Não veio para atrapalhar, veio para ajudar, né? No futuro, a tecnologia vai ser 100% usada para o bem, vai difundir a cura, né? Cura do ser humano mesmo, energias limpas e renováveis, já tem muita coisa de tecnologia nessa parte, e ajudar na educação universal de todos os povos. Se a gente for olhar religião por religião, cada religião do mundo, elas são muito semelhantes, é pouca coisa que diverge. Então, tipo assim, e é mais, a divergência é mais pela análise de quem está interpretando do que está escrito lá. Então, no final vai ter uma fraternidade total, onde todo mundo vai amar todo mundo. E vai caber a nossa escolha, né? Caminhar chorando pela dor, sorrindo pelo amor. Então, Deus nos dá o livre-arbítrio, né? Ele pega, dá o celular para você, mas não é porque você tem o celular em costas, você vai ficar 10 horas lá dele mexendo e esquecer da caridade, né? Aí tem uma fase aqui de Paulo de Tarso, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, isso aí que a gente pode levar para nós, tá? Para finalizar, que ao sairmos daqui, quando ligarmos nossos celulares aí, que a primeira mensagem que enviamos aí seja de gratidão, ou de afeto para alguém, uma mensagem positiva, que eleve nossa parte vibratória. Isso é muito interessante, não vai fazer mal para ninguém. Falar o bem, viver feliz, não faz mal para ninguém. Uma palavra boa não faz mal para ninguém. Só vai ser coisas positivas, independente de qualquer tipo de religião que seja. Então, amor, e caridade baseada no que Jesus nos ensinou. A preleção a gente termina por aqui. Posso fazer o encerramento? Então, agradeço mais uma vez a casa, né? Peço que possamos aqui fechar os nossos olhos, inclinar as nossas cabeças, levar o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, agradecer a espiritualidade aqui presente, que está sempre nos auxiliando nas palestras, nos trabalhos, no nosso dia a dia. Pedimos ao Mestre que possa abençoar a cada um aqui presente, aos familiares, aos amigos, a população mundial aí em geral, possa trazer um pouco de paz no coração de todos, discernimento. Pedimos aqui ao Mestre da espiritualidade que possa nos dar fluidos energéticos aí necessários para a nossa caminhada, para que tomamos as melhores decisões na nossa vida. Pedimos a espiritualidade que possa auxiliar nossos amigos passistas, que vão nos auxiliar daqui a pouco, passando aí fluidos energéticos e espirituais no meio do passe, para recarregarmos as nossas energias para essa semana e possamos, né, sair daqui um pouquinho mais de conhecimento do que entramos e evoluirmos um pouquinho mais a nossa parte moral. Pedimos a permissão para a espiritualidade para poder encerrar essa noite de preleção, finalizando aqui com a mensagem que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação,